Aí, ó, lindo. Plantas. Eu amo. Coisa linda é a natureza de Deus. Deus, ele faz as coisas perfeitas. Tudo que ele criou foi perfeito. Tudo que ele criou foi perfeito. Basta a gente se esforçar, fazer com ele assim, da sabedoria e entendimento. Planta, ela é uma origem da qual Deus ele sonhou, né? E fez. Quando lá em Gênesis, capítulo 1, está se falando da natureza de Deus, da criação, né? Que Deus criou. E eu imagino, pelos olhos da minha fé, quando Deus estava criando, cada coisa que Deus estava criando, Ele criou com amor, com dedicação e já entendendo o porquê, para que servia cada criatura, cada criação que Ele criou. E as árvores, elas são tão excelentes, são umas coisas tão lindas. As árvores, a gente vê que ela serve para o nosso bem, né? Ela é uma sombra, né? Muitas das vezes a gente pode estar meio só e ali tem um pé de planta e ele ali forma uma sombra. Ele tem fruto, que é alimento. É muito lindo, né? E o Senhor criou essa maravilha lá no Jardim do Éden. E quando ele criou o Jardim do Éden, colocou tudo, árvore, criou de cada espécie de coisa, ele criou lá no Jardim do Éden. E quando ele viu que o Jardim do Éden, ele precisava de um lavrador. Aleluias, louvado seja Deus. Precisava de um lavrador. Então, Deus ali colocou um homem, ele fez um homem. A Bíblia diz, com a mão de Deus, ele fez Adão lá no Jardim do Éden e colocou ali como um lavrador para estar lavrando, regando, cuidando, zelando, né? Aleluias. E quando o homem falhou, Adão falhou lá no Jardim do Éden, significa que não ficou mais lavrador, ou seja, o homem lá no Jardim do Éden, sim. A Bíblia diz que no Jardim do Éden ficou um anjo na porta. Aleluias. Porque ninguém entra lá antes do Rei da Glória, Jesus de Nazaré, voltar. O anjo está lá guardando o Jardim do Éden, porque é um lugar santíssimo. É um lugar da geração de Deus. Aleluias. E eu quero dizer que Deus, ele é o próprio lavrador. Ele é o nosso regador. Ele rega nós, ele levanta do pó da cinza. E quando a gente estamos sem forma, né, vazio, sem direção, o nosso lavrador, o nosso Criador, o nosso Salvador, ele rega, ele molha a terra seca. E lá em Jó, aleluias, capítulo 14 e o versículo 7, está se falando da planta e quando ela morre, ela fica
até a raiz seca. Mas quando o nosso Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré, determinou que a raiz seca, quando ele rega, ela volta a enraizar, a dar planta, a dar fruto, ela volta a reviver. E eu creio que tudo aquilo que o Senhor falou é perfeito, é lindo, é maravilhoso. Deus é tremendo, viu? É muito bom a gente saber que nós tem um ajudador, que nós tem um Deus de amor, um Deus que pode todas as coisas. Amém? Deus abençoe. E todos aqueles que têm esse dom de regar plantas, lembre que Deus, Ele deu esse dom. Amém? Isso é maravilhoso.